Agora, com relação ao ponto da guerra, eu acho que a gente pode separar essa resposta em duas dimensões. Eu tenho uma pequena discordância do Pedro com relação ao número de conflitos. Desde 1945, a gente está no momento da história, 2023, 2024, em que a gente tem o maior número de conflitos acontecendo simultaneamente no mundo, conflitos armados com mortes, né? E esse é um dado que saiu agora em estudos do CIPRI, né, que é um Instituto Sueco de Política Internacional, e que traça um quadro meio alarmante, que a gente passou muito tempo, de fato, sob essa Pax Americana, em que os Estados Unidos eles eram fonte de muita instabilidade em alguns lugares, como no Iraque, mas eles também eram fonte importante de estabilidade em tantos outros lugares do mundo. E esse movimento de, vamos dizer, proliferação de conflitos, ele me parece estar ligado de alguma maneira, não só ao mundo cada vez mais perigoso em que a gente vive, mas também a uma certa inação norte-americana a partir da primeira passagem do Trump pela presidência da República. O Trump ele tem uma característica que é a seguinte: a política externa dele é isolacionista, no sentido de que para ele é sempre mais interessante não se envolver do que se envolver, sobretudo quando ele percebe que envolve muito gasto de dinheiro ou que ele pessoalmente não tem nada a tirar daquilo. Então, ele deixou, por exemplo, o Oriente Médio, em certo sentido, nas mãos dos aliados americanos do Oriente Médio. Então, Arábia Saudita, Egito e Israel, claro, passearam, né, pelo Oriente Médio, pela geopolítica regional, durante o tempo em que o Trump foi presidente. Então, para ele, o envolvimento era muito medido e muito menor do que foi, por exemplo, durante as gestões democratas. A mesma coisa com relação à Ucrânia. Ainda que a invasão da Ucrânia tenha sido feita em 2022, já no governo Biden, quem de alguma forma permitiu que o Putin tivesse essa coragem, né, essa ousadia de invadir, esse ímpeto de invadir a Ucrânia, foi o Trump quando ele começou, ao invés de criticar a Rússia, a criticar a própria OTAN, que é a aliança norte-americana, que está também na Europa e que de alguma forma mantém a estabilidade super tênue daquele pedaço do mundo. Então, ao dizer, olha, se vocês, europeus, não pagarem a conta de vocês, eu vou sair da OTAN, isso dá um recado muito claro para o Putin, dizendo o seguinte: olha, os Estados Unidos já não estão mais comprometidos com isso aqui. E quando o Trump bate no peito e diz, mas quando eu era presidente, o Putin não invadiu a Ucrânia, na verdade, eu acho que a lógica é um pouco diferente. Quando ele era presidente, o Putin não precisava invadir a Ucrânia, porque para ele a OTAN já estava sendo enfraquecida por outros caminhos, inclusive por parte do próprio presidente norte-americano. Então, ainda que seja muito difícil dizer se o mundo vai ficar mais perigoso ou menos perigoso, porque ele já está, né? Se o Trump vence a eleição, a sensação que eu tenho é que esse isolacionismo norte-americano pode, assim como o Pedro bem colocou, esvaziar essa Pax Americana que ainda mantinha estabilidade em certos rincões do planeta. E aí a gente tem que ver o outro lado, né, da política externa do Trump, que é o seu aspecto transacional. O que significa uma política externa transacional? Significa que o Trump ele sempre vai buscar até mesmo a paz só quando ele percebe que ele pode ganhar alguma coisa com aquilo. Então, essa maneira de jogar a política externa sempre a partir do ganho imediato e muitas vezes um ganho pessoal, eu acho que torna a posição dos Estados Unidos no mundo não só mais frágil, como também muito mais incerta. Então, a gente não sabe exatamente o que o Trump vai produzir do ponto de vista da política externa, e essa é uma grande fonte de angústia e de ansiedade para muitos analistas de política internacional olhando para um eventual segundo mandato do Trump com relação ao mundo. A gente não sabe, por exemplo, se ele vai simplesmente dar o liberou geral para que Irã e Israel se matem no Oriente Médio, inclusive com potencial de uso de armas nucleares. A gente não sabe se ele vai deixar que a China invada Taiwan, na medida em que isso traga menos consequências para os Estados Unidos agora. Então, é tudo muito delicado e é difícil avaliar justamente porque o Trump ele não é uma figura previsível, né? Ele fala muita coisa e é difícil filtrar o que ele fala para a gente ter certeza de quais serão os próximos passos caso ele vença a eleição de hoje. A América Latina eu acho que é diferente. E aqui eu quero só me concentrar nos impactos para a América Latina e para o Brasil e já começo concordando com o Pedro. O papel dos Estados Unidos no sentido de coagir pelo menos um pedaço das suas armadas brasileiras para não embarcar no golpe do Bolsonaro de 2022 foi crucial. Eu não diria que foi a única razão pela qual os militares não quiseram dar um golpe, mas eu acho que foi um dado muito crucial para a gente entender o que se desenrolou ali em 2022. Agora, eu acho que o Trump ele pode impor
pelo menos 3 grandes desafios para a América Latina e para o Brasil. Primeiro, a gente tem que considerar que o Trump ele não liga para a América Latina. Ele liga para a questão migratória. Então, a agenda dele para a América Latina ela vai, em larga medida, se resumir ao problema da migração e a como lidar com ele, né? Inclusive, ele já disse que ele tem uma certa desconfiança do Nayib Bukele, presidente de El Salvador, porque ele estaria promovendo mais migração para os Estados Unidos, né? Ao fazer a sua política de mão dura lá, ele estaria mandando mais gente para fora e seria um problema para os americanos. Então é engraçado porque a visão do Trump ela não é de alinhamento ideológico do tipo Bukele é um cara que se parece comigo, portanto eu gosto dele. Tudo vai ser filtrado por essa lente da questão migratória. E de drogas, obviamente, que são temas que estão relacionados. Agora, o que importa para o Trump com relação à América Latina? Neste momento, me parece que é o tema, além da migração, que é o fundamental, o tema da Venezuela. E o que isso significa? O John Bolton, que foi assessor, hoje eles estão brigados, mas foi assessor de segurança nacional do Trump, ele chamou Venezuela, Nicarágua e Cuba da troika da tirania na América Latina. O Trump já disse mais de uma vez abertamente, inclusive num episódio em que o Bolsonaro estava com ele em Washington, em março de 2019, que com relação à Venezuela, todas as cartas da geopolítica estariam sobre a mesa. Ou seja, não descartando a possibilidade de invadir a Venezuela para promover uma mudança de regime caso o governo Maduro não se comportasse bem. Por que a Venezuela volta ao centro da discussão? Além da crise que a gente está vivendo hoje na Venezuela, a crise política, inclusive por um não reconhecimento da vitória do Maduro, existe uma questão adicional que é o seguinte: o petróleo venezuelano é muito interessante para o Trump. É claro que ele pode tentar negociar com o Maduro esse petróleo, mas eu diria que para ele seria muito mais interessante ter um regime na Venezuela que fosse muito mais servil e interessado nessa relação econômica com os Estados Unidos. Então, essa questão da mudança de regime, ela volta à mesa, mas com um componente adicional que é o seguinte: o Maduro já deu muitas pistas recentes de que ele não descarta uma guerra com a Guiana, por causa de petróleo, por causa do território de Essequibo. E se o Trump embarcar nessa, ficando do lado da Guiana e eventualmente invadindo a Venezuela, eu acho que esse é um quadro de pesadelo para nós, Brasil, do ponto de vista da política externa brasileira, porque afinal de contas seria um conflito que transcorreria ao largo das nossas fronteiras, o que em si já é um problema. Então, o tema Venezuela é um tema muito crítico para a América Latina e para o Brasil em particular, porque o Brasil vai ter que se posicionar, né, rompendo com essa não posição que o Brasil tem tentado ali se equilibrar ao longo dos últimos meses. Um segundo tema para a América Latina que é muito complicado tem a ver com a aliança do Trump com o Milei. O Trump ele não é, de novo, um sujeito que tem preferências particulares por presidentes A ou B ou C, mas é claro que ele aprecia quando um presidente demonstra total lealdade a ele. É o famoso I love you do Bolsonaro para o Trump lá em 2019, e o Milei já deu muitas demonstrações de que tem todo o interesse de manter... De que love e de que quer fazer, para a gente usar uma expressão que na política argentina é muito traumática, a coisa das relações carnais com os Estados Unidos, né? Então, ele estaria reeditando o que o Menem viveu lá no começo da década de 90. E nesse caso, eu acho que é um risco não só para a posição estratégica do Brasil, mas sobretudo para a sobrevida do Mercosul. O Mercosul que já está ali combalido, já está acabando, e o Lula ainda faz um esforço para tentar manter o Mercosul minimamente viável, e o Milei já deu muitas mostras também de que não se interessa pelo Mercosul, e pode ser que a gente veja algum movimento entre Estados Unidos e Argentina, até no sentido de assinar um acordo de livre comércio que possa sepultar o Mercosul de vez para prejuízo da política externa brasileira. E aí tem um terceiro elemento que é interno e que volta ao que o Pedro falou. Provavelmente a Casa Branca vai tentar exercer algum tipo de pressão para mudar o status de inelegível do ex-presidente Bolsonaro. Ele conta com isso, Ele conta com isso já foi dito pelo círculo interno bolsonarista, Eduardo Bolsonaro já disse isso, e eu não descarto. Quer dizer, o mesmo efeito que o governo Biden teve no sentido de parar os militares brasileiros, um governo Trump pode ter de autorizar um eventual movimento bolsonarista a se tornar forte de novo e eventualmente vencer, nem que seja no tapetão, as eleições de 2026. É claro que eu não quero aqui entrar em cenários muito apocalípticos, mas a impressão que eu tenho é de que o movimento bolsonarista e a extrema-direita brasileira se fortalecem muito caso o Trump volte à Casa Branca, tanto pelas oposições que ele vai ter com relação à Venezuela, aliança com a Argentina, mas também com relação ao elemento da política interna brasileira, que o bolsonarismo está super e umbilicalmente conectado ao Trump e ao
o trumpismo, e isso pode ser um fator de mudança no status quo político hoje, já que o Bolsonaro não pode se candidatar, mas em podendo se candidatar, ele vai ter uma chance lá em 2026. Ou